As apresentações, gostaria de passar a palavra ao general Ulisses Lanes para a sua apresentação. Por força do hábito, eu peço permissão aos senhores, falarei de pé junto ao púlpito. Na América Latina, luta-se de armas na mão, na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia. E já despontam os primeiros sinais no Brasil. Quase todos os países deste continente estão maduros para essa luta, que só triunfará com a instalação de um governo socialista. O ódio intransigente ao inimigo deve se converter em violenta, seletiva e fria máquina de matar. Nossos combatentes têm que ser assim. O Brasil é um território ideal para a guerra de guerrilhas. É país limítrofe com quase todos os países sul-americanos e nosso trabalho ali será facilitado pelo fato mesmo de existir uma oposição difusa e natural ao regime militarista. Estas palavras, esta conclamação pronunciada por altos dirigentes cubanos, entre os quais Fidel Castro e Ernesto Guevara, lamentavelmente caiu em ouvidos que lhe deram atenção aqui no Brasil, de tal modo que, entre os anos de 1964 e 1974, inúmeros atentados, cerca de 1.500 atentados, ocorreram em nosso país, motivados pela tentativa de conduzir a luta armada em nosso território. O saldo que restou desse período é extremamente triste e deve ser continuamente e por todos nós lamentado. 358 mortos entre os militantes, alguns dos quais assassinados sob o título de justiçamento pelos próprios terroristas. 120 entre os integrantes das forças legais e da população civil, atingidos nos confrontos ou justiçados pelos terroristas. 8 sequestros de aeronaves, 4 sequestros de embaixadores, 842 assaltos diversos, 200 atentados à bomba. Esta foi a luta armada sobre a qual eu procurarei discorrer nos próximos minutos. Para falar sobre a luta armada, julgo mister fazer-se uma rapidíssima retrospectiva sobre a atuação do movimento comunista no Brasil. Até final da década de 50 e início dos anos 60, o Partido Comunista Brasileiro exercia um quase que absoluto monopólio sobre as ações dos comunistas no Brasil. Entretanto, em 1956, realizou-se o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ao qual o Partido Comunista Brasileiro era rigidamente subordinado. A estratégia definida em 1956 foi de que a conquista do poder nos países não comunistas deveria ser adotada, ser seguida, ser tentada através da chamada via pacífica, ou o processo etapista em etapas. O Partido Comunista Brasileiro obedeceu fielmente a esse processo e tentou fazer, no início dos anos 60, a revolução
pela via pacífica ou etapista no Brasil. Havia discordâncias. Em 1962, uma facção desse partido desligou-se do mesmo por não concordar com esta estratégia e fundou o Partido Comunista do Brasil, em 1962. E, imediatamente, em 62, começou a trabalhar no sentido de implantar a guerrilha rural ou a guerra popular de longa duração em nosso país, segundo os preceitos dos dirigentes chineses, Mao Tse-tung à frente. Havia também uma outra organização marxista chamada Política Operária, Associação Revolucionária Marxista Política Operária, que não concordava com o Partido Comunista, mas também não se filiava ao Partido Comunista do Brasil. E, por fim, havia uma facção trotskista, que também não concordava em que se fizesse a revolução em duas etapas. Desses partidos, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, a POLOP e o Partido Operário Revolucionário Trotskista, surgiram, como nós veremos a seguir, inúmeras organizações que haveriam de conduzir a luta armada. Em 1964, antes mesmo da eclosão do contragolpe ou da contra-revolução democrática de 31 de março de 1964, já havia uma tentativa incipiente de se implantar a guerrilha rural no Brasil, as chamadas Ligas Camponesas, do então deputado Francisco Julião, que já começava a receber orientações e apoio dos dirigentes cubanos. Ao mesmo tempo, o Partido Comunista do Brasil, dando prosseguimento ao trabalho iniciado em 62, aprofundava as suas tentativas no sentido de implantar um foco de guerrilha rural em nosso país. Dois fatores, entretanto, são extremamente importantes e definidores do rumo que os acontecimentos tomariam. O primeiro, já mencionado, foi a Contra-Revolução Democrática de 31 de março de 64, que derrotou a tese do Partido Comunista Brasileiro da via etapista ou da via pacífica e deu razão àquelas facções que acreditavam que só por meio de uma ação violenta de força, só por meio da luta armada, seria possível conquistar o poder. O segundo fator, que ocorrera poucos anos antes, mas que foi decisivo, foi a Revolução Cubana e o apoio que o governo de Cuba passou a emprestar à eclosão da luta armada no Brasil. Após 64, as primeiras ocorrências foram verificadas com as chamadas guerrilhas do Caparaó e do Triângulo Mineiro, quando companheiros de Leonel Brizola, com ele asilados no Uruguai, recebendo dinheiro cubano, tentaram, na Serra do Caparaó e no Triângulo Mineiro, desencadear uma guerra de guerrilhas. Foram facilmente derrotados, de modo que esta ocorrência é registrada aqui simplesmente para que ela fique na mente dos senhores. Foi a primeira tentativa após 64. Dizem até que Fidel Castro teria se aborrecido profundamente com Leonel Brizola, porque grande parte do dinheiro que ele mandou para Brizola não foi devidamente contabilizado. Como eu já falei, o papel de Cuba foi fundamental e ele se consubstanciaria inicialmente em janeiro de 1966, quando em Cuba foi realizada uma conferência internacional chamada Conferência da Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, da África e da América Latina. Ao final dessa conferência, eu friso a data, janeiro de 1966,
foi criada uma organização chamada Organização Latino-Americana de Solidariedade. A sigla é OLAS, que significa em espanhol ondas. Essa OLAS propunha-se a desencadear na América Latina ondas de revolução que fariam em nosso continente vários Vietnãs e conseguiriam levar ao poder a sua facção. A OLAS tinha como objetivo unir, coordenar e estimular a luta contra o imperialismo por parte de todos os povos explorados da América Latina. Ainda em 1966, nos meses de junho e julho, aconteceria o 4º Congresso Latino-Americano de Estudantes, que ao final dos trabalhos chegou à seguinte conclamação: a luta armada constitui hoje a mais efetiva e consequente forma de luta. A tomada do poder político em diferentes países da América Latina não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência. Esse congresso criou a chamada Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, OCLAE. A OLAS e a OCLAE passaram, assim, a constituir os instrumentos principais para que Cuba difundisse e implantasse a luta armada no Brasil e no resto da América Latina. Mais tarde, em janeiro ainda, já agora de 68, um novo congresso criaria um instrumento para unir o trabalho de intelectuais, cientistas e artistas, o Congresso Cultural de Havana. A linha preconizada pelos cubanos para a deflagração da luta armada era o chamado foco guerrilheiro. O que é isso? Tradicionalmente, os comunistas entendiam que o condutor da revolução seria um partido, o Partido Comunista ou o Partido Comunista do Brasil. Os cubanos diziam o seguinte: não, a revolução tem que ser iniciada a partir de um foco guerrilheiro. Este foco guerrilheiro vai criar as condições para que lideranças apareçam, para que a população apoie, isto é muito importante, e a partir daí nós iremos nos desenvolver e conquistar o poder. Os adeptos dessa teoria ficaram conhecidos como foquistas, adeptos do foco guerrilheiro. A doutrina do foco guerrilheiro, na verdade, preconizava que as ações prioritariamente desenvolver-se-iam no campo. Nas cidades seriam feitas apenas ações para angariar recursos e conquistar a simpatia da população. Na verdade, em nosso país, o foquismo nunca chegou a seguir a sua própria doutrina. Ele iria se limitar às ações urbanas, com predomínio para os assaltos e para as atividades de cunho logístico para reforçar as organizações. Esta teoria daria margem, propiciaria o surgimento de inúmeras organizações guerrilheiras em nosso país. O Brasil foi, seguramente, o país que mais teve organizações guerrilheiras, todas, com exceção do Partido Comunista do Brasil, como veremos mais à frente, todas elas seguindo a linha foquista. Por favor, projeta aí importantes e definidores do rumo que os acontecimentos tomariam. O primeiro, já mencionado, foi a Contra-Revolução Democrática de 31 de março de 64, que derrotou a tese do Partido Comunista Brasileiro da via etapista ou da via pacífica e deu razão àquelas facções que acreditavam que só por meio de uma ação violenta de força, só por meio da luta armada, seria possível conquistar o poder. O segundo fator, que ocorrera poucos anos antes, mas que foi decisivo, foi a Revolução Cubana e o apoio que o governo de Cuba passou a emprestar à eclosão da luta armada no Brasil.
Após 64, as primeiras ocorrências foram verificadas com as chamadas guerrilhas do Caparaó e do Triângulo Mineiro, quando companheiros de Leonel Brizola, com ele asilados no Uruguai, recebendo dinheiro cubano, tentaram, na Serra do Caparaó e no Triângulo Mineiro, desencadear uma guerra de guerrilhas. Foram facilmente derrotados, de modo que esta ocorrência é registrada aqui simplesmente para que ela fique na mente dos senhores. Foi a primeira tentativa após 64. Dizem até que Fidel Castro teria se aborrecido profundamente com Leonel Brizola, porque grande parte do dinheiro que ele mandou para Brizola não foi devidamente contabilizado. Como eu já falei, o papel de Cuba foi fundamental e ele se consubstanciaria inicialmente em janeiro de 1966, quando em Cuba foi realizada uma conferência internacional chamada Conferência da Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, da África e da América Latina. Ao final dessa conferência, eu friso a data, janeiro de 1966, foi criada uma organização chamada Brasil. Havia discordâncias. Em 1962, uma facção desse partido desligou-se do mesmo por não concordar com esta estratégia e fundou o Partido Comunista do Brasil, em 1962. E imediatamente, em 62, começou a trabalhar no sentido de implantar a guerrilha rural ou a guerra popular de longa duração em nosso país, segundo os preceitos dos dirigentes chineses, Mao Tse-tung à frente. Havia também uma outra organização marxista chamada Política Operária, Associação Revolucionária Marxista Política Operária, que não concordava com o Partido Comunista, mas também não se filiava ao Partido Comunista do Brasil. E, por fim, havia uma facção trotskista, que também não concordava em que se fizesse a revolução em duas etapas. Desses partidos, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, a POLOP e o Partido Operário Revolucionário Trotskista, surgiram, como nós veremos a seguir, inúmeras organizações que haveriam de conduzir a luta armada. Em 1964, antes mesmo da eclosão do contragolpe ou da contra-revolução democrática de 31 de março de 1964, já havia uma tentativa incipiente de se implantar a guerrilha rural no Brasil, as chamadas Ligas Camponesas, do então deputado Francisco Julião, que já começava a receber orientações e apoio dos dirigentes cubanos. Ao mesmo tempo, o Partido Comunista do Brasil, dando prosseguimento ao trabalho iniciado em 62, aprofundava as suas tentativas no sentido de implantar um foco de guerrilha rural em nosso país. Dois fatores, entretanto, são extremamente... As apresentações, gostaria de passar a palavra ao general Ulisses Lannes para a sua apresentação. Por força do hábito, eu peço permissão aos senhores, falarei de pé junto ao púlpito. Na América Latina, luta-se de armas na mão, na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia. E já despontam os primeiros sinais no Brasil. Quase todos os países deste continente estão maduros para essa luta
que só triunfará com a instalação de um governo socialista. O ódio intransigente ao inimigo deve se converter em violenta, seletiva e fria máquina de matar. Nossos combatentes têm que ser assim. O Brasil é um território ideal para a guerra de guerrilhas. É país limítrofe com quase todos os países sul-americanos e nosso trabalho ali será facilitado pelo fato mesmo de existir uma oposição difusa e natural ao regime militarista. Estas palavras, esta conclamação pronunciada por altos dirigentes cubanos, entre os quais Fidel Castro e Ernesto Guevara, lamentavelmente caiu em ouvidos que lhe deram atenção aqui no Brasil, de tal modo que, entre os anos de 1964 e 1974, inúmeros atentados, cerca de 1.500 atentados, ocorreram em nosso país, motivados pela tentativa de conduzir a luta armada em nosso território. O saldo da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a sigla é OLAS, que significa em espanhol ondas. Essa OLAS propunha-se a desencadear na América Latina ondas de revolução que fariam em nosso continente vários Vietnãs e conseguiriam levar ao poder a sua facção. A OLAS tinha como objetivo unir, coordenar e estimular a luta contra o imperialismo por parte de todos os povos explorados da América Latina. Ainda em 1966, nos meses de junho e julho, aconteceria o 4º Congresso Latino-Americano de Estudantes, que ao final dos trabalhos chegou à seguinte conclamação: a luta armada constitui hoje a mais efetiva e consequente forma de luta. A tomada do poder político em diferentes países da América Latina não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência. Esse congresso criou a chamada Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, OCLAE. A OLAS e a OCLAE passaram, assim, a constituir os instrumentos principais para que Cuba difundisse e implantasse a luta armada no Brasil e no resto da América Latina. Mais tarde, em janeiro ainda, já agora de 68, um novo congresso criaria um instrumento para unir o trabalho de intelectuais, cientistas e artistas, o Congresso Cultural de Havana. A linha preconizada pelos cubanos para a deflagração da luta armada era o chamado foco guerrilheiro. O que é isso? Tradicionalmente, os comunistas entendiam que o condutor da revolução seria um partido, o Partido Comunista ou o Partido Comunista do Brasil. Os cubanos diziam o seguinte: não, a revolução tem que ser iniciada a partir de um foco guerrilheiro. Este foco guerrilheiro vai criar as condições. Que restou desse período é extremamente triste e deve ser continuamente e por todos nós lamentado. 358 mortos entre os militantes, alguns dos quais assassinados sob o título de justiçamento pelos próprios terroristas. 120 entre os integrantes das forças legais e da população civil, atingidos nos confrontos ou justiçados pelos terroristas. 8 sequestros de aeronaves, 4 sequestros de embaixadores,
842 assaltos diversos, 200 atentados à bomba. Esta foi a luta armada sobre a qual eu procurarei discorrer nos próximos minutos. Para falar sobre a luta armada, julgo mister fazer-se uma rapidíssima retrospectiva sobre a atuação do movimento comunista no Brasil. Até final da década de 50 e início dos anos 60, o Partido Comunista Brasileiro exercia um quase que absoluto monopólio sobre as ações dos comunistas no Brasil. Entretanto, em 1956, realizou-se o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ao qual o Partido Comunista Brasileiro era rigidamente subordinado. A estratégia definida em 1956 foi de que a conquista do poder nos países não comunistas deveria ser adotada, ser seguida, ser tentada através da chamada via pacífica, ou o processo etapista em etapas. O Partido Comunista Brasileiro obedeceu fielmente a esse processo e tentou fazer, no início dos anos 60, a revolução pela via pacífica ou etapista no Brasil.